Vocês deixam um monte de comentários aqui, às vezes a gente não responde, vocês ficam bravos com a gente? Hoje eu vou resolver isso aí, vou responder todos os comentários que tem aqui nos nossos canais. Oi pessoal, hoje os meninos do marketing me colocaram aqui, separaram todas as perguntas que tinha para responder e falaram que eu não saio daqui enquanto eu não responder tudo. Então vamos lá, vamos ver o que tem para hoje. A primeira é do vídeo do canister Samsung, a linha HW, então a HW 402, 3 e 4. A pergunta é o seguinte: bom dia, esse modelo de filtro serve para lagos externos ou apenas para aquários internos? Gente, canister, olha, por favor, anotem isso bem grande em qualquer lugar aí, não serve para lago. Nenhum canister serve para lago por dois motivos. Primeiro, porque eles não aguentam ambientes externos, então temperatura extrema, chuva, sol, vai danificar o equipamento, ele não é feito para isso. Aí você vai me falar, não, mas eu ponho numa casinha, numa casa de máquinas que fica protegida disso. E aí a gente vai ter outro problema, que é os canisters precisam de uma diferença de altura para trabalhar. E eles precisam ficar embaixo da água. Então, a não ser que você tenha um sistema, um lago, onde você tenha tipo um buraco e você vai conseguir fazer o canister ficar abaixo do lago, o que é bem improvável, um canister nunca vai funcionar num lago, porque o canister tem um cabeçote que puxa água de cima. Então, o balde tem que encher inteirinho para que a bomba que está no cabeçote puxe a água. E ele se vale, né? Ele usa da dinâmica da água, da gravidade, para trabalhar. Então, quando a gente tem as mangueiras em cima, o canister embaixo, a água vai fazer esse movimento, a gente vai usar da gravidade a favor para fazer a água circular. Se a gente fizer o contrário, ou seja, se a gente levantar o canister acima da altura da água, ele vai trabalhar forçado. E ele vai trabalhar. Só que se tiver um problema de queda de energia, quando a energia voltar, ele não vai conseguir religar. Muito provavelmente ele não vai conseguir ligar novamente. E aí ele vai ficar trabalhando sem água e vai queimar. Então, canister em lago, muito difícil da gente conseguir colocar. Não é uma boa ideia. Pode ir para a próxima? Pode ir para a próxima. É um vídeo seu, é o startup daquela linha da Prodivil. A pergunta é o seguinte: eu usei uma vez para colocar os peixes em 4 horas. Precisa repetir a dose em 15 dias? Ou pode usar outro condicionador depois? O startup ele foi feito para a gente colocar os peixes em 4 horas, se for de água doce, ou 12 horas para aquários marinhos. Normalmente, se você seguir certinho a recomendação de colocar 1/3 da capacidade, né, de quantos peixes cabem no aquário, a gente vai fazer essa única aplicação e vai dar certo. Se o seu sistema de filtragem estiver legal, se você tiver mídia, ele vai se regular. Mas é importante que você acompanhe esse processo. Pode acontecer de ser necessário usar o startup de novo, se você tiver um pico, por exemplo, você vê que os animais não estão bem, tem alguma coisa de errado, e você mede lá e tem amônia. Ou você mede lá e tem muito nitrito. Aí você pode usar o startup de novo, ou você pode usar produtos que hajam especificamente nisso. Mas se tiver tudo correndo bem, você não precisa usar o startup de novo e pode passar a usar os condicionadores de uso contínuo, como o Biodigest, que a gente usa a cada 15 dias, ou até o BioClean, que são 2 ampolas, que também a gente usa a cada 15 dias. Tudo vai depender, ou seja, para refazer a dose, se existe a necessidade, se os parâmetros não ficarem corretos, né? Se a gente tiver picos de amônia e de nitrito. Beleza. O próximo vídeo é o peixes mais fáceis de cuidar, os top 5. A pergunta é a seguinte: se eu tiver mais de um tipo de peixe no aquário, posso dar só um tipo de comida ou cada peixe come um tipo de comida diferente? Essa pergunta é bem importante e interessante. A maioria das rações foram feitas para um grupo de peixes. Então, se você seguiu as recomendações aí de montar peixes, né, um aquário com peixes que são compatíveis, a gente vai conseguir usar a mesma ração. Na maioria das vezes. Mas a gente tem até um vídeo aqui nesse canal, a gente até usa uma hashtag que é Dieta Criativa, onde a gente orienta, né, e até fala que é interessante vocês usarem mais de uma ração para o seu aquário, porque é enriquecedor para o peixe que ele tenha vários alimentos, porque na natureza eles comem coisas muito diferentes e com texturas diferentes, né? Então ele come um caramujo, ele come um camarão, ele come um peixe morto, ele come um inseto. A ração vai ser sempre igual. Se você der o flocos, é sempre flocos. Se der o grão, é sempre grão, granuladinho. E se der a pastilha, é sempre a pastilha. Se você usar todas, ele também vai sentir no aquário isso, uma variedade. Uma hora ele come um flocos, tem uma textura diferente. Uma hora ele come o grãozinho, uma hora ele come a pastilhinha. Então a gente pode usar várias rações por esse motivo, de ser enriquecedor para o comportamento do peixe, para ser mais natural. Mas uma ração normalmente é equilibrada para a vida do peixe. Elas são feitas de forma que nutricionalmente elas são completas. Então a gente pode usar uma só. Só não vai dar certo se você tiver peixes que são discrepantes. E aí a gente nem aconselha que você tenha peixes também que não combinem dentro do mesmo aquário.
Só com uma ressalva que os peixes de fundo, a gente até tem um vídeo também sobre isso, às vezes a gente precisa de alimento em pastilha, né? E aí, a não ser que você tenha as manhas, até tem no vídeo das dicas também de molhar o flocos para ele afundar, a não ser que você tenha a manha de fazer a ração chegar no fundo, se você tem peixes de fundo, é legal usar as pastilhas também. Legal. O próximo vídeo é como ter uma arraia em seu aquário. A pergunta é a seguinte: estou montando um aquário de arraia e gostaria de saber se precisa ser chipada. E gostaria do contato de vocês. Obrigada. A gente não vende para consumidores finais, aquaristas, a gente sempre deixa isso aqui, né? A gente é uma empresa que só fornece para lojas, né? Mas você consegue os nossos animais através de lojas, e se você está tendo dificuldade aí na sua região, escreve aqui que a gente te indica uma loja parceira que possa conseguir a raia para você. Algumas raias são chipadas, mas são algumas, e elas são chipadas por necessidades específicas, né, da espécie da raia. As raias que são criadas em cativeiro são todas chipadas, mas existem no mercado raias legalizadas que não são chipadas e são legalizadas, mas são legalizadas por outros mecanismos que não o chip. Então, não necessariamente a raia precisa ter chip, mas algumas espécies sim. E aí, então vai depender também da sazonalidade, de algumas questões estaduais também. Então, pode precisar do chip ou não. É bom você consultar um lojista que saiba de onde está adquirindo, se é de uma fonte segura, como a aquática, que a gente só vende animais que são legalizados, e a gente está sempre por dentro aí dessa legislação que muda bastante. A próxima pergunta é do vídeo do Reef Booster, alimentação de corais. A pergunta é a seguinte: fui comprar o Biodigest e o vendedor me vendeu um booster. Matei meus peixes de aquário de 50 litros. Quanto tempo para colocar novos peixes e quais corais devo ter? Ou fazer um TPA urgente? Poxa, que mancada, né? Infelizmente, de vez em quando vai acontecer algum erro, né? Nem sempre a pessoa fez por mal, às vezes confundiam as ampolas, às vezes realmente não sabia que eram diferentes. A Prodibio é muito famosa pelo Biodigest, que é uma ampolinha, e às vezes a pessoa, até aquele caso de que a marca virou sinônimo do produto, porque a Prodibio tem vários tipos de ampola e o Biodigest é o mais famoso. E aí às vezes as pessoas chamam qualquer ampola da Prodibio de Biodigest. Pode ter sido isso que causou esse erro, né? Realmente o Reef Booster é um suplemento de aminoácidos muito, muito concentrado e pode sim dar problema se a gente usar num aquário pequeno e que não tenha filtragem suficiente, ou num aquário novo que está em ciclagem. Assim, ele não é um produto tóxico, deveria matar os peixes. Talvez o que aconteceu como é um produto muito concentrado, possa ter tido um sequestro de oxigênio, né? Porque é um monte de aminoácido, começa a ter uma decomposição biológica no aquário e baixa o oxigênio a ponto de matar os peixes. Mas de verdade eu acho difícil de realmente o Reef Booster matar os peixes, mas não estou duvidando, mas não é uma coisa que é tóxica. Só talvez uma coisa que biologicamente seu aquário não conseguiu suprir, né, tirar, acabou tendo uma baixa de oxigênio lá, ou um pico de amônia também pode ser, que levou seus peixes. A gente fala muito aqui na Aquática Brasil sobre treinamento, e por isso que a gente oferece treinamento para as lojas, para que esse tipo de erro com o produto não aconteça. Se você tiver dúvida, pode ligar aqui, a gente às vezes atende aqui no saque, pode mandar perguntas aqui no site, a gente está sempre querendo responder dúvidas sobre os nossos produtos, claro, mas infelizmente já aconteceu. O que eu aconselho você a fazer é realmente fazer uma troca parcial, porque você ainda tem muito do Reef Booster no seu aquário, ele pode prejudicar a sua biologia, só que biologicamente uma hora esse aquário vai conseguir se livrar dele, mas pode ser a custa de alguns animais, né, que faz esses picos, esse sequestro de oxigênio e tudo mais. A troca parcial é interessante e usar o Biodigest ajudaria até nesse caso, porque o Biodigest são muitas bactérias que vão ajudar a limpar esse coral booster. Esse produto é muito interessante, mas realmente a gente tem que ter corais no aquário para usar em uma quantidade grande, e cada ampola trata 200 litros. Até existe uma versão nano, que é para aquários de 60 litros, mas a mais comum no mercado é para 200 litros. Então, se seu aquário tem 50, é o caso de um produto que é difícil da gente usar uma ampola para um aquário de 50, ele é muito concentrado. O Biodigest não tem essa dificuldade. O Biodigest, a ampola serve de aquários até de 1 litro, de 10 litros. 1 litro não, né? Porque tem que ter filtragem, mas vamos pôr aí um aquário que tem um filtro de qualquer tamanho, desde que tenha circulação, até 1000 litros. É a mesma ampola. Aí você me pergunta, como que você pode usar a mesma dose para tantos tamanhos diferentes de aquários? Até tem no vídeo do Biodigest eu falo sobre isso, mas é porque como são bactérias, vai sobreviver o que o aquário suporta. Então eu coloquei 1000 bactérias no meu aquário. Se o aquário for grande, tiver espaço, oxigênio e mídia o suficiente, as 1000 bactérias vão viver. É muito mais que 1000, tá? É milhões, mas é só um exemplo. Se for um aquário pequeno, vai viver 10 bactérias.
E é isso. Só que as que morrem não vão causar problema, então é um produto que a gente consegue usar em qualquer tamanho de aquário. Se você tiver com mais dúvidas, entre em contato aqui com a gente ou deixar mais perguntas que a gente tenta ajudar. Então é isso, pessoal. Continue mandando as dúvidas, enche aqui de comentários, a gente vai se virando para responder. E se ficar acumulado, eu gravo outro vídeo aí respondendo para ser mais rápido. Continue seguindo nossos canais, ative as notificações e até a próxima.